Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora o exercício 3, que diz o seguinte: na figura abaixo, uma bobina de 120 espiras, que é essa bobina aqui, ó, com 1,8 centímetros de raio e uma resistência de 5,3 ohms, é coaxial com um solenoide de 220 espiras por centímetro e 3,2 centímetros de diâmetro. Então tá bom, então tem 3,2 centímetros aqui, ó, de uma ponta a outra do solenoide. A corrente do solenoide diminui 1,5 A para zero em um intervalo de 25 milissegundos. Qual é a corrente induzida na bobina durante o intervalo ΔT? Bom, esse exercício tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos lá. Vamos começar pela lei de Faraday, né? Que eu acho que é mais simples. A gente sabe que a força eletromotriz induzida vai ser igual o número de espiras, tá? Que da bobina aqui, ó, o número de espiras, vezes a variação do fluxo, né? Vezes a variação do fluxo, fluxo magnético, dividido pelo tempo, ok? Então tá. Mas o que é esse fluxo, né? Esse fluxo, a variação desse fluxo magnético é devido a esse solenoide aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, o fluxo, a gente sabe que é B vezes A. B vezes A. E aqui que você tem que tomar cuidado com a área, né? Porque, ó, deixa eu fazer um desenho para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo, ó. Aqui está o solenoide, tá bom? E o que vai acontecer? Ele vai gerar um campo magnético. Vamos supor que esse campo magnético esteja assim, ó. Dentro do solenoide, a gente sabe que o campo é constante, tá? Ó, esse é o campo B, ok? O que vai acontecer? Eu tenho uma bobina aqui, ó, dentro desse solenoide. Eu vou desenhar só fora do desenho para ficar didático, tá? Mas a bobina está aqui, ó. Ó, minha bobina. Eu estou desenhando uma espira só dessa bobina, ok? Então, o que você tem? Esse campo, ó, ele está vazando essa área aqui, ó. Tá vendo? Só a área onde está o solenoide. Então, se eu for desenhar aqui, ó, seria a área, só onde a área onde está o solenoide, tá vendo? É essa área que você vai ter que calcular para pegar a variação do fluxo aqui. Porque o fluxo atravessa essa área, não a área da bobina toda. E ele foi bem sacana porque ele deu o raio da bobina, ó. Tá? Mas não é o raio da bobina que você vai usar, não. Você vai usar o raio do solenoide, porque é ele que define a área onde o fluxo está passando. Tá bom? Então toma muito cuidado que tem essa pegadinha aí no exercício. E a gente sabe como calcula o campo de um solenoide, né? O campo de um solenoide é dado por B igual a μ0, permeabilidade magnética, né? Vezes a densidade de espiras vezes a corrente elétrica. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir todas essas equações aqui na primeira. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então a força eletromotriz induzida vai ser o número de espiras na bobina e a variação do fluxo. Então é um delta, ó. Delta, e o que é o fluxo? É B vezes A. E o que é o B? μ0NI. Então vou colocar aqui, ó, μ0N vezes I. Vezes a área, que é πr quadrado, que é o raio do solenoide, tá bom? Tudo isso dividido por ΔT. Isso. E o que a gente teve, né, na variação? O μ0 é uma constante, não variou. O número de espiras por centímetro solenoide também não variou. Variou a corrente. E a área do fluxo, né, a área do solenoide também não variou. Então, eu vou tirar todos esses termos para fora do delta, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu estou colocando em módulo aqui, tá? Vou até colocar aqui, ó. É um módulo, tá? Porque eu vou usar a lei de Faraday em módulo, não estou preocupado com o sinal. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vai ficar μ0 vezes a densidade de espiras, vezes o π, vezes o r ao quadrado, dividido por ΔI sobre ΔT, tá? Que é o valor que ele dá aqui no enunciado, né? Ó, a corrente variou de 1,5 A para zero no intervalo de 25 milissegundos, ok? Então ele quer saber a corrente induzida na bobina. Aqui vai dar a força eletromotriz, né? Só que eu sei
que a corrente induzida é o quê? É a força eletromotriz dividido pela resistência, né? Ou, se você quiser, lembra que I é igual a U dividido por R, né? Então, o que que é U? É a força eletromotriz induzida, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou substituir a força eletromotriz nessa equação. Então, como a corrente induzida é a força eletromotriz pela resistência elétrica, o que que a gente tem? Vai ter a corrente induzida, a fórmula que a gente encontrou aqui para a força eletromotriz, Nzão, μ0 vezes a densidade de espiras, vezes π, vezes o raio ao quadrado, ΔI por ΔT, tá? E tudo isso dividido pela resistência elétrica. Perfeito? Então vamos lá. Então, o que que vai ser a corrente induzida? Vamos substituir os dados, aí você tem que tomar cuidado também. O N é o número de espiras que tem na bobina, essa daqui, que ele diz que é 120, tá? 120. Então, vou colocar aqui, ó, 120. O μ0 é o famoso 4π vezes 10 a menos 7, né? Permeabilidade magnética no vácuo. A densidade de espiras, a densidade de espiras no solenoide, que são 220 espiras por centímetro. Então, toma cuidado, porque centímetro não está no SI. Lembra que 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, né? Então, vai ficar assim, ó, 220 espiras por centímetro, que é 10 a menos 2 metros, tá? Então, isso daqui, ó, vai dar 220 vezes 10 ao quadrado espiras por metro. Então, tem que tomar cuidado deixando esse i, tá bom? Então, fez eu demonstrar aqui, só mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, dá 220 vezes 10 ao quadrado, né? Então, fica assim, ó. Vezes 220 vezes 10 ao quadrado, vezes o π, que você pode aproximar aí na sua calculadora, né? O r quadrado, agora aqui tem que tomar cuidado, não é o raio da bobina, é o raio do solenoide, porque o campo está sendo gerado aqui, ó, dentro do solenoide, tá bom? É essa área aqui que tá, onde vai passar o campo. São 3,2 centímetros. Tem que tomar cuidado que tem que transformar em metros, né? Então, isso daqui é 3,2 vezes 10 a menos 2, que tem que transformar em metros, dividido por 2, tudo isso ao quadrado, tá bom? Vezes ΔI por ΔT. Vamos colocar aqui, ó. A corrente, aí eu não estou preocupado com o sinal, estou preocupado só com a variação. Foi de 1,5 para 0, né? Então, vamos colocar aqui, o delta foi o quê? 1,5. Não estou preocupado com o sinal, tá? Dividido por ΔT, que foi, isso aconteceu, a variação foi de 1,5 para 0 em 25 milissegundos. 25 vezes 10 a menos 3. Tá? Tudo isso, aqui eu dividi aqui, você pode dividir aqui ou tudo, tanto faz, tá? Vai dar dividido por Rzão, que é ó, que é a resistência elétrica de 5,3 ohms. Ok? Bom, fazendo essa continha aqui, que eu já fiz, vai ser, já anotei aqui, ó, vai ser 30 miliampere, ou 0,030 ampere, que é igual a 30 miliampere. Ok? Então é isso. Tem que tomar cuidado no exercício, eu acho que é a área, porque ele dá os dois valores do raio e pode ser que você se confunda. Perfeito? Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Abraços e até mais.